Queridos, nós estamos vivendo num tempo muito confuso, muito louco, e na era da internet, na era do WhatsApp, nós vemos as pessoas muito desesperadas. Recentemente nós vimos aí uma nuvem de gafanhoto vagueando aí pela América do Sul, América Central. Nós vimos tufão, tornado no sul do Brasil, e vimos também novas pestes e pragas sendo ameaçadas de surgirem aí. Entre estas agora, parece que um novo surto de peste negra, um novo vírus agora capaz de mexer com o cérebro das pessoas. Então, as pessoas estão assustadas. E eu fico percebendo, e é muito normal, obrigado, meu irmão, pode deixar até de ladinho assim, não tem problema não. Muito obrigado. E é muito normal que as pessoas naturalmente se assustem. Mas o que, ao nosso ver cristão, não é normal, é que entre esses assustados, nós estamos vendo muitos cristãos, muitos servos de Deus, que, dentre outras coisas e exclamações, uma delas é: e agora, o que será de nós? Né? E agora, estamos perdidos. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, deixou claro que estas coisas iriam acontecer nos finais dos tempos. E Jesus, ele deixa não apenas claro, mas ele deixa também um conselho para mim e para vocês que estão aqui nessa noite, para vocês que estão nos assistindo: vede tudo isso e não vos assusteis. Vejam tudo isso e não fiquem assustados. Jesus chega a pontuar dizendo: é necessário que tudo isso aconteça. Nós cantamos constantemente em nossas igrejas: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a vinda de Cristo, ela é pressuposta por esses acontecimentos e ainda alguns outros mais. Como igreja de Jesus, ao observarmos os acontecimentos naturais, como igreja de Jesus, ao observarmos os sinais do fim dos tempos, nós, ao invés de darmos lugar ao susto, ao pavor, ao medo, devemos dizer: glória a Deus, a Bíblia está se cumprindo. Louvado seja Deus, eu sirvo a um Deus que fala, que cumpre, e que me ama tanto, que me avisou que essas coisas iriam acontecer, e que eu não me assustasse. Como bons batistas que somos, sabemos que ao primeiro sinal, ou ao último sinal dos princípios das dores, se assim podemos falar, nós seremos tomados pelo Senhor Jesus. Haverá um grande dia em que a igreja de Jesus Cristo será arrebatada desta terra. E por melhor e maior que seja a sua vida nesta terra, por mais que em alguns momentos essa vida nos proporcione momentos de prazer, de lazer e de conforto, aqui não é a parada final, este não é o ponto final. Nós vivemos nessa terra com pés no chão, mas com a cabeça no céu, querido. A igreja é cidadã do céu, e justamente por sermos cidadãos do céu, que cultos como este acontecem, cultos chamados de culto de oração. Porque sem a oração, sem o diálogo com o Criador dos céus e da terra, não existe fidelidade com este mesmo Criador, não existe intimidade com esse mesmo Criador. A oração move as mãos do Senhor em favor do seu povo. Foi através da oração que servos de Deus chegaram a convencer o divino à desistência de destruição da raça humana. Foi através da oração que outros foram poupados. Foi através da oração que a natureza foi controlada. Foi através da oração que, da perspectiva do testemunho bíblico, o sol parou. Embora hoje a gente saiba que foi a própria terra que deu uma pausa no seu sistema de rotação, mas da perspectiva do autor bíblico, a oração foi capaz de manipular o tempo. A oração, diz a Bíblia, foi capaz de transformar um homem comum como Elias naquele que manipulou o tempo. Veja, você, pobre mortal como eu, tem o poder de mover céus e terra em seu favor, se você orar com sinceridade, se você orar com fé. Deus move este mundo louco e conturbado em seu favor. E é por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez você esteja ouvindo isso e você está pensando assim: mas como que essas coisas podem contribuir para o meu bem? Como que coisas tão difíceis como as que nós estamos vivendo podem de alguma maneira contribuir para o nosso bem? A forja do caráter do cristão, querido, sempre foi a tribulação e sempre foi a dificuldade. São nos momentos mais difíceis,
São nos momentos mais conturbados em que Deus nos dá a oportunidade de movimentar a nossa fé. Ninguém precisa de fé para comer um bom prato à beira-mar. Ninguém precisa de fé para andar num bom carro confortável. Ninguém precisa de fé para comer mel, ou para viver tomando um bom leite, ou comendo um bom queijo do reino. A fé, ela é extremamente necessária nos momentos de adversidade. E esta fé, em momentos de adversidade, são matéria-prima para momentos de milagre. Aleluia! E é por isso que você está aqui, porque certamente você acredita nisso. É por isso que você está me assistindo agora, porque certamente Deus quer que você escute isso. Num mundo conturbado, num mundo desesperado, a igreja faz a diferença. Se você abrir comigo, Isaías no capítulo 30, e você lê aí o versículo 7, quando Deus começa, se nós podemos usar essa palavra para se dirigir ao Criador, a lamentar a posição do povo de Israel, em relação ao acontecido da época, Deus praticamente olha através do profeta Isaías, dizendo para aquele povo: se vocês tivessem me escutado, se vocês tivessem me consultado, se vocês tivessem percebido que a situação seria diferente, fazendo algo diferente. Aí você pode dizer assim: pastor, e que algo diferente o povo de Israel poderia ter feito para não viver o caos que viveu? O Senhor responde essa pergunta da gente no versículo 7, lá no finalzinho, quando Ele diz: no estarem quietos, estaria a vossa força. Eu vou repetir: no estarem quietos, estaria a vossa força. A W. Tozer certa vez disse que parece uma contradição. Aquietar-se, às vezes soa como displicência, como complacência, às vezes até beira a preguiça. Mas Deus está dizendo que há certas lutas que se ganha descansando. Alguém já disse que um mundo desesperado precisa de uma igreja corajosa. E nós começamos a perceber que no meio de um povo atribulado, as pessoas olharão para certas pessoas e notarão que há um semblante de calmaria, que parece constratar com um desespero coletivo. Não se trata de pessoas inconsequentes, não é disso que Isaías, usado pelo Espírito Santo, está falando. Não se trata de pessoas desligadas do que acontece ao seu redor, não é isso. Mas se trata de pessoas que têm convicção tão fortes e tão inabaláveis no Deus que servem, que não há nada neste mundo que possa lhes fazer mudar de ideia, porque nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que aconteça o que acontecer, dê o que der, Deus continuará no trono, Ele continua sendo Deus, e nada o toma por assalto ou de surpresa. E a palavra de Deus ao povo de Israel continua sendo a mesma para mim e para você que está aqui presente e para você que nos assiste. No descansar estaria a vossa força. O Senhor já usou dessa expressão com palavras diferentes ao dizer coisas, por exemplo, como aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele já tomou atitudes semelhantes quando Ele ordena que o grupo musical, vamos trazer para os nossos dias, seja colocado à frente de batalha. Ora, nós sabemos que batalhas, humanamente falando, se ganham com os melhores homens à frente, com as melhores espadas à disposição, com os melhores carros, com os melhores cavalos, com os melhores armamentos, mas Deus está dizendo, existem batalhas que se ganham louvando e adorando. Existem batalhas que se ganham se aquietando e sabendo que temos um Deus que trabalha por nós. Ainda em Mateus no capítulo 6, o Senhor diz: qual de vós, por mais ansiosos que estejam, conseguem acrescentar um côvado ao custo de sua vida? Nós usamos máscaras, nós usamos álcool em gel, nós mantemos distanciamento social, mas acredite no que eu vou lhe dizer, nada disso garante que você acrescente um só minuto à sua vida. Qual de vós, diz Jesus, por mais cuidadosos que estejam, podem acrescentar um côvado
ao curso de sua vida? Essa se trata de uma pergunta retórica, a resposta é óbvia, nossa vida está nas mãos de Deus. Nem eu e nem você podemos garantir nada que não venha do alto. Nem eu e nem você podemos garantir nada que não venha diretamente do Espírito Santo. O Senhor já deixou esse pensamento implícito ao dizer que se o Senhor não guardar, Ele não está dizendo que o sentinela não precisa guardar, Ele não está dizendo que o sentinela não precisa tomar os seus cuidados, mas Ele está dizendo, vigie, guarde, mas tenha na sua consciência, tenha na sua mente a verdade convicta de que todos esses esforços seriam considerados frágeis diante do poder que eu coloco à sua disposição. É mais ou menos o mesmo ponto de vista do sábio Salomão, ao dizer que tudo é vaidade, se nós compararmos a glória de Deus nos céus, se nós compararmos a vida eterna, qualquer outra coisa, acredite meu querido, eu falo isso com paixão, nem mesmo os melhores palácios desta terra, nem mesmo as melhores roupas, as melhores grifes, são vãs comparados ao que Deus preparou para nós na glória. Eu recordo-me de uma anedota muito engraçada e às vezes até tragicômica, porque revela o sentimento de muitos cristãos superficiais. Quando um irmão estava na igreja ouvindo falar sobre o céu, e este irmão era responsável pela tesouraria da igreja. E não sabia ele que infiltrado no meio dos irmãos, estava lá um ladrão, vigiando até o culto terminar, porque sabia que o tesoureiro iria levar o dinheiro das ofertas para depositar no outro dia. E enquanto o pastor pregava fervorosamente sobre o céu, este irmão dizia, glória a Deus, Maranata, eu quero ir para lá. E quando ele foi tomado por assalto na saída do culto, o ladrão disse, eu vou mandar você para o céu agora. E o tesoureiro responde, não faça uma desgraça dessa. Às vezes a nossa boca está cheia do céu, mas o nosso coração está empanzinado da terra, queridos. Eu não estou aqui advogando que você viva uma vida louca, uma vida irresponsável. Não, eu quero que você vigie, sentinela. Eu quero que você tome cuidados necessários. Eu quero que você faça a sua parte cuidando do seu corpo, mas eu quero que você entenda que o seu espírito pertence a Deus. Eu quero que você entenda que para nós, ao enfrentarmos a morte, nós podemos passar por momentos de tristezas, por momentos difíceis, podemos até viver milagres, mas o nosso alvo sempre foi e sempre será o céu. Deus é um Deus de equidade, ou seja, Deus é um Deus justo. Eu não posso esperar que haja a mesma proteção para aqueles que não buscam a Deus, e que haja assim a mesma proteção para aqueles que buscam a Deus. Eu tenho levado uma vida, claro, tenho tomado os meus cuidados, mas se tem alguém que tem viajado durante essa quarentena, se chama Jader. Só nos últimos 3 dias eu cortei 4 estados da nossa federação. Humanamente falando, eu já deveria ter pegado uns 300 Covid, já deveria ter morrido. Eu tenho feito a minha parte ao tomar os devidos cuidados, a manter um certo distanciamento, a usar máscara, a higienizar minhas mãos com álcool em gel. Mas eu não tenho deixado que isso paralise, porque o evangelho precisa ser pregado. As pessoas precisam ser socorridas com cestas básicas, como nós fizemos ontem. As pessoas precisam ser atendidas. O evangelho precisa fluir. Quem tem me guardado? Quem tem me protegido? É o mesmo que lhe guarda, querido, é o mesmo que lhe protege. Aos olhos do mundo, muitas das coisas que fazemos são loucuras, mas aos nossos olhos é fé. Chegamos a 1 milhão de casos de coronavírus no Brasil. Para um desavisado, parece que tem 1 milhão de pessoas contaminadas andando por aí. São casos acrescidos diariamente. E quando eu vejo notícias como essa, eu vou lá dar um Google, vou me atualizar lá nos portais da Agência de Saúde, e você vê que o Brasil está em primeiro lugar em número de curados. Você vê que o Brasil já passou de 60% dos infectados curados, sem caso de coronavírus. Por que a mídia não fala de casos ativos? Porque quebraria o discurso do medo. O medo é a ferramenta que existe para manipulação de massas.
Durante o período da Inquisição Católico-Romana, as pessoas viajavam pelos povoados e vilarejos, fazendo teatro de pessoas se queimando no fogo do inferno, para convencer as pessoas a darem dinheiro para a construção do Vaticano. Desde os tempos medievais, se sabe que o medo é matéria-prima para convencer as pessoas a abrirem mão dos seus recursos, e hoje em dia, para abrir mão até mesmo dos seus direitos e das suas liberdades. Nós não servimos a um Deus de medo. Foi o medo quem fez Pedro afundar, mesmo que estivesse caminhando em direção a Jesus. Muitos caminham em direção a Jesus, mas afundam por conta do medo. Quem está entendendo, diga amém. Desperte o seu coração, aleluia, para um Deus que lança fora todo medo, porque a Bíblia diz que este é o Deus de amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você pode dizer isso? Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, diga, mas eu. Que a nossa vida, diga, está nas mãos que vive está. Aleluia. Você pode aplaudir o seu Deus? Aleluia! Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia. Você pode cantar aleluia nessa noite? Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro declare mais forte ao nosso Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, e temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Todos creem nisso, declare o mais alto que você puder. Declare mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, e temor não há. Mas eu bem sei, mas eu
Aleluia. Nós te agradecemos, ó Deus.